Olá, você acha que vai ter Lula e Bolsonaro no segundo turno? Certamente que sim. Você está enganado. Vai ter apenas o primeiro turno e com Bolsonaro reeleito, com mais de 50% dos votos. Bruno, você está de brincadeira. Brincadeira eu? Não é você que está sendo enganado pelas pesquisas ou manchetes mentirosas da grande mídia? Pense aí, você vai entender tudo. Mas antes eu quero pedir aqui o teu like para ajudar o nosso canal. E nesse vídeo vou comentar também sobre o homem que foi preso por ter xingado o Lula. Prenderam um cara porque xingou o Lula. Eu nem acreditei quando li essa matéria. Mas daqui a pouco a gente vai analisar isso. Porque a gente precisa falar sobre essa vitória do Bolsonaro no primeiro turno. Acabou! Meu Deus, será que vai ter ou não um segundo turno? Tá bem polarizada a eleição, dividido o povo. Não, o povo não está dividido. Você está com um pensamento errado. Vou colocar aqui um vídeo do Bolsonaro e você vai entender por que pode existir uma possibilidade do segundo turno acontecer. Porque se depender do povo, eu sempre bato nessa tecla aqui no canal, se depender exclusivamente do povo, Bolsonaro está reeleito no primeiro turno com tranquilidade. O problema é que, assim como Bolsonaro, eu, você, nós desconfiamos de algumas coisas. Existe essa possibilidade de um segundo turno, como o Bolsonaro explica, você vai acompanhar agora. Acredito na potencialidade do nosso povo e a questão de voto, pelas minhas andanças pelo Brasil, em especial nos últimos 2 meses, se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. O que tá usando? E vou falar mais, essas manifestações do Lula estão cada vez mais vergonhosas. Em 2018 aconteceu uma onda do ele não, que eu achei até mais orgânica do que as manifestações pró-Lula de hoje. Vale lembrar que o Lula é o cara que já gastou mais de 50 milhões de reais na campanha. É o cara que tem aí disponível mais de 66 milhões de reais. Está aí na sua tela a tabela. Ele tem mais do que o triplo do segundo Gastão, o gastador, na campanha eleitoral. Por que ele gasta tanto? Porque além de precisar de dinheiro para montar estrutura, viagens, custos, palanque, som, etc., segurança, ele precisa também pagar o povo para ir nessas manifestações. Então a coisa se torna muito cara. Por isso, às vezes, algumas manifestações ficam ali, tipo essa que está na sua tela, porque ali provavelmente, ou com certeza, não chegou dinheiro na militância para aquela galera fingir que gosta do Lula e está apoiando o Lula. Então não tenha dúvida, gente, esse é o datapovo. As imagens, o que os teus olhos estão vendo é o reflexo daquilo que o Brasil anseia. O Brasil anseia Bolsonaro, não anseia Lula. Lula, ele é um candidato inventado. Então, de repente, você fica aí preocupado, talvez você esteja em um reduto mais do PT, digamos assim, mas isso é a tua região. Se você observar o Brasil inteiro, o Brasil é um continente, meu irmão. Até onde é reduto do Lula já tem massa bolsonarista sufocando essas bolhas, esses grupos, esses trambiqueiros petistas que fazem barulho sim, mas só fazem barulho. Eles não são maioria. Maioria é o povo que apoia Bolsonaro. Eu estava assistindo um vídeo esses dias no Twitter de uma menina com a bandeira do PT lá, fazendo propaganda para deputado do PT e para Lula, e tinha um bolsonarista filmando. Quando a menina passou em frente ao bolsonarista e ela percebeu que é bolsonarista, ela falou assim: Bolsonaro, Bolsonaro! Aí, a gente menor trabalhando, né? É isso aí! Se depender do povo, do eleitor brasileiro, Bolsonaro está reeleito no primeiro turno. Mas como a gente suspeita, e com razão, de problemas no TSE, é capaz de existir esse segundo turno, assim como aconteceu em 2018. No meu entendimento, não era para existir aquele segundo turno com Haddad. Porque o Lula, minha gente, ele é um candidato inventado. O Lula só é popular
ou só foi popular nas propagandas do PT e nas pesquisas de Datafolha e outras. Veja esse vídeo de 2007, como Lula era tratado, isso quando presidente, hein? E reeleito, como ele era tratado pelo povo brasileiro. O presidente Lula esteve no Maracanã, foi vaiado e, ao contrário do que estava previsto, desistiu de fazer a declaração oficial de abertura dos Jogos. O presidente Lula compareceu ao Maracanã, assistiu à abertura dos Jogos Pan-Americanos ao lado de Dona Marisa e ouviu muitas vaias. Mostrou um ar aborrecido, mas continuou na festa. A hora do presidente declarar abertos os Jogos se aproximava e havia o risco de mais vaias. De repente, o microfone onde o presidente devia fazer a declaração de abertura sumiu da tribuna de honra. Tudo indicava que Lula não falaria mais. Mas o presidente da Organização Desportiva Pan-Americana não foi avisado a tempo. E lá do meio do gramado anunciou a fala de Lula, que reagiu com surpresa. Uma nova vaia começou. Mas a essa altura, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, que estava em cima do palco, recebeu um bilhete do cerimonial com a orientação de tomar a palavra e declarar abertos os Jogos Pan-Americanos. E foi o que ele fez. Declaro abertos os Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Boa sorte, Brasil! Terminada a festa, o presidente Lula deixou o Maracanã e foi direto para Brasília. Não conversou com a imprensa. Presidente... Percebeu? O povo nunca suportou esse cara. Olha, até muitos foram enganados. Mas hoje só é enganado quem quer. A verdade está aí. A internet não perdoa. A internet mostra o passado, mostra o presente e prepara você para o futuro. Porque votar no Lula hoje é assumir cumplicidade com a ladroagem. Ponto final. Lula, candidato inventado, condenado em 3 instâncias e foi solto porque tem aliados no STF, solto através de uma manobra, ganhou aval pelos mesmos amigos aliados no STF para se candidatar e hoje tem até como cabo eleitoral o próprio TSE e o STF. Porque as pesquisas, você percebe que tem pesquisas até apontando o Bolsonaro quase reeleito no primeiro turno. E tem outras apontando o Lula quase eleito no primeiro turno. Mas como você vai ver o quê? É uma pesquisa paga pela Globo, que odeia o Bolsonaro, e a própria instituição ali da pesquisa, é esquerdista, é pró-Lula. Então cai quem quer essas coisas. Isso tudo é um jogo. Não é como o Requião, que é do PT, diz. Pesquisa, você compra. Igual você compra peixe na peixaria. Ponto final. Palavra de um experiente da politicagem, não é mesmo? Que está no PT defendendo Lula. Então veja bem, a gente precisa observar e acreditar naquilo que é verdadeiro. Bolsonaro disse, os últimos 2 meses comprovam. Gente, vai ficar uma coisa até muito estranha. Imagine a rua toda, o Brasil inteiro de verde e amarelo, um mar de gente e o pingado de pinguço na reunião do cachaceiro. E depois chega aí, eleito Lula, eleito presidente do Brasil. Mas como assim? Isso vai pegar mal. Isso vai pegar mal, porque as imagens vão confrontar com um resultado. Não tem como. E é muito ruim isso, quando você tem um presidente eleito, entre aspas, que não foi escolhido pelo povo, e sim por causa de algum problema no TSE, que seja, problema entre aspas também, tudo entre aspas, que a gente sabe bem o que pode acontecer. Eu tenho o direito de desconfiar, não sou obrigado a confiar em nada não. Eu não vivo em uma ditadura, não sei. Eu não sei se vivo ou não. Acredito que em parte sim. Mas não por conta de um presidente ditador, e sim de uma ditadura da toga, sabe? Do judiciário. Aí é complicado mesmo. Você não pode nem desconfiar. Você é obrigado a confiar naquilo que estão dizendo que é perfeito, que é maravilhoso. Não, não confio e tenho esse direito de não confiar. Então, gente, se depender do povo, se depender da verdade, da transparência nas eleições, Bolsonaro reeleito no primeiro turno. Você pode até discordar, deixa aí nos comentários. Eu não acredito em possibilidade de Lula ser eleito em hipótese alguma, a não ser se tiver algum problema como o Bolsonaro explicou. Se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. E mudando de assunto, vamos falar sobre esse caso.
Equipe da Polícia Federal com Lula prende homem sob a acusação de ter xingado petista. Episódio ocorreu durante compromisso de campanha do petista em Montes Claros, Minas Gerais. Veja bem, o comboio do Lula estava passando em uma rua em Montes Claros e passou um carro do lado. Um camarada de 50 anos gritou. Sabe o que ele gritou? Lula ladrão, Lula safado e Lula sem vergonha. Pois é, a Polícia Federal mandou descer e ali foi detido. Vale lembrar que é a Polícia Federal que está fazendo a segurança do Lula, porque todo candidato à presidência da República tem direito à segurança, paga com seu dinheiro. E esses policiais da equipe do Lula, da segurança, foi escolhido a dedo pelo Lula, já fez segurança para Dilma no passado, ou seja, é um grupo de policiais petistas, lulistas, fazem segurança para o Lula porque são Lula, votam no Lula. Então, observando aquilo ali, opa, xingaram o Lula, desce, vão para cadeia. Crime de injúria. Crime de injúria. Gente, falar a verdade hoje, cadeia. Eu fiquei assim pensando, não pode ser verdade. É o que? O flagrante delito de injúria. E aí vai ter uma audiência ainda. Ele foi liberado, tá, gente? Foi liberado, mas vai responder. Depois quero até conversar com o meu advogado, que é meu candidato também a deputado estadual aqui pelo Rio de Janeiro, Sérgio Sanoli, para explicar esse tipo de prisão, que eu achei bem estranha. Inclusive ele vai estar em live aqui comigo amanhã, terça-feira à noite. A gente vai comentar sobre esse caso, falar de uma maneira mais técnica, que ele entende dessas coisas. Sérgio Sanoli, 22652, tá bom? Aproveitar e fazer a propaganda, é meu candidato aqui pelo Rio de Janeiro, a estadual. Mas vamos lá. Foi preso. O Lula é ladrão? É. Ele foi condenado em 3 instâncias, por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele não foi inocentado, ele não foi absolvido. Ele foi, desculpe o neologismo, descondenado. Essa é a palavra. O Lula, ele é safado? Meu Deus, ele assumiu as safadezas não só dele, mas do grupo dele esses dias. Veja aí. A Polícia Federal tinha mais investimento em inteligência e foi contratado mais gente. O Ministério Público tinha mais autonomia, porque a gente não quer esconder a safadeza de ninguém, muito menos a nossa própria safadeza. Por isso, companheiras e companheiros, nós vamos votar. Pô, agora a gente não pode mais chamar ladrão de ladrão? Que isso? Tem que chamar o ladrão de meu presidente, Vossa Excelência, para não ofender a honra. Ui, meu mestre, ui, inocente, perseguido. Ladrão. Ponto final. Gente, é isso aí. Absurdo. Agora só imagine você se fosse a segurança do Bolsonaro prendendo alguém, algum petista, por ter chamado ali o Bolsonaro de genocida, que é uma mentira, é uma ofensa de verdade. Imagine o fuzuê, ditador, ditadura, prisão política, etc. Ia ser nesse nível. Certamente que sim. Então é isso, minha gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Amanhã vou fazer uma live no canal aqui no YouTube, Bruno Johnson, com meu candidato e advogado Sérgio Sanoli. Se inscreva aí no canal caso não seja inscrito. Forte abraço. Comunismo aqui não. Vamos nessa.